Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha a palavra muita, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Incorruptível é não sujeito à corrupção, não decadente, não perecível, sem mácula, não manchado, não corrompido, puro, limpo, imarcessível, que não desvanece, que é perene, que é constante, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Amém. Eu queria dar para vocês, amados, algumas razões para você celebrar a Páscoa com intensidade. A Páscoa escute isso, é a festa mais importante para o povo de Deus comemorar. Porque se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, Paulo disse, a nossa fé seria vã, inútil, não tinha o porquê de eu e você estarmos reunidos aqui nesta manhã. Mas ele ressuscitou dentre os mortos, a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde vencê-lo, e Cristo é invencível, é imortal, ele é eterno, ele é Senhor. Portanto, somos povo de alguém que venceu a morte. Eu preciso de te lembrar um pouquinho o que é Páscoa. Lembra você lá de Êxodo 12, rapidão? Êxodo 12, um anjo passaria, e onde os umbrais da porta não tivesse o sangue, o anjo entraria e mataria o primogênito. Lembra disso? Mas quando o anjo visse o sangue derramado no umbral da porta, o anjo pularia aquela casa. Por isso que Páscoa é passagem, passar para o outro lado, passar por cima. O anjo olhava para o sangue, e o que poupava quem estava dentro de morrer era o sangue. O que te poupa de morrer a morte eterna é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Páscoa eu devia morrer, mas não morrerei eternamente porque alguém morreu. Quem morreu? Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Bom, eu estou dando um resumo do que é Páscoa, só para te lembrar e aquecer a sua memória. Eu separei algumas razões, e dentro desses 20 minutos eu vou dar algumas. Se eu conseguir dar todas, louvado seja Deus, senão a gente fala na próxima. Primeira razão porque você deve celebrar a Páscoa com intensidade, é que a Páscoa revela que Deus me quer vivo. Deus me quer vivo. Você lembra de João 10:10? Quem lembra? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, e Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O projeto de Deus é que nós vivamos esta vida abundante. Páscoa é Cristo morrendo a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele, e a vida em Cristo é uma vida abundante. Por que a Páscoa aconteceu e é real? É porque Deus te quer vivo, irmão. Deus não quer que você exista, Deus te quer que você tenha vida na existência. Já disse aqui em outro tempo, existir é uma coisa, ter vida na existência é outra coisa. Tem muita gente existindo, mas poucos vivendo, e Jesus veio, morreu e ressuscitou para que você desfrutasse de vida e vida em abundância. Pois é, Ele quer que eu viva, por isso que Ele morreu. Segundo, vou te dar uma segunda razão para você desfrutar a Páscoa com intensidade. Segundo, a Páscoa revela que pecado e santidade são incompatíveis. Não é possível uma pessoa ser santa e ter uma vida de pecado. Não é possível ela ter uma vida de pecado e ser santa. São incompatíveis. Porque pequei,
tornei-me diante de Deus inimigo. E a única forma para que eu pudesse ser amigo de Deus é alguém perfeito pagando pelo meu pecado. Agora, quem que vai pagar pelo nosso pecado? Eu? A minha morte não paga pelo meu pecado, porque eu não sou perfeito. Você? A sua morte não paga pelo pecado, porque você não é perfeito. Precisa de um santo, de um justo, de um sem pecado e sem defeito morrer. Cristo é esse. Ele que nunca pecou, assume o nosso lugar, morre a nossa morte. Então Deus recebe. Na cruz ele termina o seu momento, a sua obra, ele diz, está consumado. Dizendo para nós o seguinte, eu paguei, a obra está pronta, portanto, tornei filho quem era inimigo. Estou no segundo ainda, gente. Páscoa revela que pecado e santidade são incompatíveis. Agora eu vou para o terceiro, você já até viu ali. Leonardo está com pressa lá. Terceiro, deve estar agarrando, né? Terceiro, escute essa. Páscoa revela que na angústia, em tempos de angústias, nós precisamos de oração e de amigos. Agora deixa eu te dar uma pincelada aqui. Você lembra o que a Bíblia narra quando Jesus vai para o Getsemane? Getsemane é lugar onde azeitonas são prensadas. Onde Jesus passa por ali para ser prensado. Ele chama amigos, Pedro, Tiago e João, especialmente mais próximos, e diz para eles, olha, vigiem e orem comigo. Jesus se retira, ora, chora e volta. Quando volta, Pedro, Tiago e João estão dormindo. Como vocês podem dormir e não vigiar? Jesus se retira, ora, chora. Quando volta, Pedro, Tiago e João estão dormindo. Como é possível? Vocês não podem vigiar. Jesus se retira, ora, chora. Quando volta, diz a Bíblia que os olhos dos discípulos estavam pesados. É quando você está com tanto sono que você não aguenta suportar os seus olhos abertos. Você não aguenta, o seu corpo é mais forte do que você. E de Jesus diz, vocês não podem sequer vigiar 1 hora comigo, vigiais para que não entreis em tentação. Sabe o que Jesus está ensinando para mim? Que nos tempos de angústia, escute isso e aprenda isso para a sua vida. Nos tempos difíceis, nos tempos de dor que você vivenciar, você precisa de 2 coisas. Oração, ele ora e chora, e amigos. Os amigos estão próximos. Mesmo que amigos não possam fazer muito. Os amigos de Jesus naquele momento nem oraram. Olha que curioso. Jesus sabia que os discípulos estariam ali, nem orar, e podiam ter orado, mas nem oraram. Mas Jesus disse, mesmo vocês não orando, eu quero vocês por perto. Aprenda isso na sua vida. Em tempos de angústias, nós precisamos de oração e de amigos. Gente precisa de gente. Mesmo que estas gentes nem vão orar, mas você precisa de elas por perto. Quarto, escute essa. A Páscoa revela o grande amor de Deus por mim e por você. Quem ama, sacrifica, concorda? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Escute-me, quem ama, sacrifica. E no sacrifício é a prova do amor. Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar. Quem ama, se sacrifica, e o sacrifício revela o seu amor. Deus, porque nos ama, sacrificou o Filho, e no sacrifício Ele provou que você é amado. Agora escute-me aqui, eu estou falando para pais, para mães. Sou pai, você é mãe, somos. Eu tenho certeza que você, pai, e você, principalmente mãe, morreria pelo seu filho, você concorda? Qual mãe aqui não tem coragem de morrer pelo filho? Eu acredito que nenhuma mãe não tenha coragem. Toda mãe aqui tem coragem. Agora eu pergunto você, mãe, eu pergunto você, pai, você tem coragem de morrer pelos seus inimigos? Você tem coragem? O sujeito é teu inimigo.
ele trai você, ele é contra você, ele ofende você, e ele está diante da morte, e você tem coragem de assumir o lugar dele e falar: não, 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 eu morro no lugar dele. Você tem coragem? Eu não sei você, respondo por mim, e não tenho. Pelo meu inimigo, eu não tenho coragem. Mas Romanos 8, mas Deus prova o teu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou e sacrificou o Filho para morrer por inimigos. Por filhos eu tenho coragem de morrer. Pelo meu filho eu tenho coragem de morrer e você tem pelo seu. Mas por inimigo eu não tenho. Mas Deus provou que nos ama quando morreu por nós, sendo nós pecadores, inimigos. Ele morreu por inimigos. Sabe por que a gente é amigo? Sabe por que a gente é filho? Por causa da obra. Tira a obra de Cristo, você é inimigo, rebelde, digno de toda a sua ira eterna. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Bom, quinto. Escute essa. A Páscoa nos dá o privilégio de nos achegarmos ao trono da graça de Deus. Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas. Escute isso aqui, foi ele, falando de Jesus, tentado em todas as coisas. Toda tentação que você vive, saiba que Cristo viveu e foi tentado. Diferente de você, ele não cedeu. A gente cede, a gente cai. Mas toda vez que você for tentado, lembre-se disso, Cristo foi, assim como eu. Eu sou tentado com isso, pastor, com X, com Y. Lembre-se, ele foi tentado como nós. Mas diz os Hebreus 4,15, que ele não cedeu às nossas tentações, às tentações dele, ele viveu sem pecado. Aí diz o verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A Páscoa me permite me achegar ao trono. Sabe, a gente orou aqui hoje. Sabe por que a gente pôde orar? Porque a Páscoa foi real e verdadeira. Em Cristo eu posso orar. Tira a obra de Cristo, minha oração nunca seria ouvida. Por isso que eu oro por meio dele. O templo havia um véu, o véu tinha 2 toneladas, o véu tinha de espessura 20 centímetros, meu palmo é 23 centímetros, quase o meu palmo de largura, de espessura o véu, 2 toneladas, e diz que quando o sacrifício de Cristo acontece, o véu se rasga de cima para baixo, como um papel, 2 toneladas, 20 centímetros de espessura, se rasga de cima para baixo, mostrando que a salvação vem de cima para a terra. O projeto é de Deus para o homem, é de cima para baixo, é Ele estendendo a mão, é Ele realizando, é Ele salvando. Pois é, hoje eu chego ao trono e falo: Pai. Sabe por que eu posso chamar Deus de Pai? Porque Ele me tornou e me considerou filho. Só tem Deus como Pai quem é filho. Quem não é filho não pode chamar Deus de Pai. Sexto, a Páscoa nos dá o privilégio de ter Cristo em nós. Isso eu acho fantástico. Onde Cristo está? Em ti. Como? Por meio do teu Espírito. Em é uma preposição grega. Eu tenho um copo com água. Se eu pegar um objeto e mergulhar este objeto nesta água, o objeto vai estar em água. Eu estou em Cristo, eu estou dentro de Cristo, eu estou mergulhado nele. Por quê? Porque ele resolveu me abraçar e me acolher. Isso é Páscoa. Por isso que é a festa mais importante que nós devemos e podemos celebrar. Os crentes devem celebrar e devem celebrar com intensidade, porque nós temos o privilégio de ter Cristo em nós, coisa que o ímpio não tem, mas o crente tem. Louvado seja o Senhor. Aí eu vou terminar, amados. Em sétimo lugar, e para mim, uma das mais gloriosas. Sabe por que a gente pode celebrar a Páscoa com intensidade? Porque a Páscoa é a garantia de que a salvação é uma realidade e que começa já no presente. Deus não vai te salvar, entenda isso, Ele já te salvou.
A salvação já começa. O processo já aconteceu na cruz. E em Cristo você está salvo. Mas pastor, eu não estou no céu. Não. A gente está indo para lá. Eu já começo a desfrutar aqui, porque a plenitude dela eu desfrutarei na eternidade. É para já, para o hoje. Por isso que a Bíblia diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, é aqui, é agora. É hoje que eu encontro com Cristo, é hoje que eu vivo para Cristo, é hoje que eu estou nele e desfruto dele. É hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. A salvação já é para o presente. Pastor, me salva de quê? Me salva do pecado? Jesus disse que quando Cristo nos libertar, verdadeiramente nos tornaríamos livres. Livres para quê, pastor? Para pecar? Claro que não. Livre para dizer não ao pecado. O ímpio não pode dizer não. O ímpio, imaginemos que esta água é um pecado. Beba desta água. O ímpio só tem uma possibilidade: beber. Agora o crente, se isto aqui é pecado, beba desta água. Em Cristo ele é livre para dizer: eu não bebo. Quando Cristo vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. A gente só tem poder de dizer não para o pecado em Cristo. Fora de Cristo, só posso dar uma resposta: sim, para o pecado. Pastor, ele veio me salvar de quê? Primeiro do pecado. Ele veio me salvar de quê? Da condenação. Irmãos, duas coisas Jesus é, né? Aliás, Jesus é muito mais, só te lembrar de duas. Ele é Senhor e Salvador. Ele é Senhor porque Ele quer reinar sobre a sua vida, e Ele é Salvador porque Ele quer tirar de você aquilo que o pecado te deu. Ele te salva do pecado e Ele te salva da condenação. Você vai morrer, mas não para ser condenado. O ímpio vai morrer e será condenado. Deus não cobra da pessoa condenação do mesmo pecado duas vezes. Ninguém peca e paga duas vezes pelo pecado. Eu peco, Cristo pagou, então Deus não vai cobrar de mim aquilo que Cristo já pagou. Você consegue compreender? Eu peco, mas o meu pecado em Cristo está pago. O ímpio, ele pecou, mas quem pagou por ele? Ninguém pagou por você não, filho. Então você vai ter que pagar. Isso é inferno. Que o Senhor Jesus veio nos salvar? Ele veio nos salvar, escute essa, eu termino aqui, de você mesmo. Ele veio te salvar do mundo, e Ele veio te salvar das garras de Satanás. Ele é Salvador, Ele é Senhor. Assim como os israelitas foram poupados, quando o sangue estava no umbral da porta, hoje você é poupado, quando este sangue foi derramado na cruz do Calvário por você. Eu queria terminar minha palavra orando, lembrando você que nós somos o povo mais feliz dessa terra. A Páscoa significa dizer que eu morrerei, mas não morrerei eternamente, porque Cristo assumiu o meu lugar, e eu desfrutarei de tudo aquilo que Ele alcançou na cruz do Calvário. Isso é para você. Você está nele? Você está em Cristo? Foi por ti que Ele morreu? Eu espero que sim. Vamos ficar em pé? Nesta manhã, Pai, nós somos lembrados do Teu sacrifício, que voluntariamente, como nós já dissemos aqui, o Senhor foi à cruz, assumiu o nosso lugar, tomou sobre si as nossas dores, e Deus, pelo Teu poder, o Senhor no terceiro dia, num domingo de manhã, o sepulcro não o pôde deter, o Senhor removeu a pedra, e o Senhor Jesus vivo saiu dali pelos séculos dos séculos. Obrigado, porque esta é a nossa esperança, Senhor, que nem a morte pode acabar com a nossa vida. A morte, na verdade, será para nós um passaporte, mas não mais uma condenação. E louvamos o Senhor por tamanho privilégio. E agora, Igreja de Cristo, vá em paz, debaixo deste senhorio. Que a graça de Jesus,
o amor de Deus, a comunhão do Espírito seja com você e com você permaneça hoje e sempre. Amém. Jesus te abençoe. Bom almoço para você lá na sua casa.